vocês não vão acreditar nesta notícia que eu vou trazer para vocês. Muitos escândalos em menos de 48 horas no governo Lula. É escândalo atrás de escândalo. E eu vou trazer todos os detalhes desses escândalos para vocês. E mais, deputado já traçou todo o rumo de Lula e vai revelar toda a verdade para a gente. E é ele, Zé Trovão. Sim, deputado eleito pela ala conservadora e apoiador do ex-presidente, vai rasgar o verbo, subir o tom sobre o governo Lula. E mais, ainda vamos trazer revelações fortíssimas de Gustavo Gayer, revelando todos esses escândalos em tão pouco tempo do PT. É isso que deixa aí nós, o povo brasileiro, atônito. É tanto escândalo que não dá tempo nem de processar. Este é o governo Lula. Bom, já eu vou trazer todas essas notícias para vocês, mas antes, deixa aqui nos comentários de qual cidade vocês estão falando, como está a sua cidade ou seu estado no terceiro mandato de Lula e também deixa o seu nome aqui para mim te deixar um abraço, mas sem enrolação, vamos às notícias. Deputado traça futuro sombrio de Lula, aspas, vai cair que nem a Dilma. É isso mesmo. O deputado federal Zé Trovão do PL aponta os erros devastadores do governo Lula. Aspa, tivemos um governo que, mesmo com a pandemia, conseguiu equilibrar as contas nacionais, colocar o dinheiro na mão do brasileiro sem criar problemas para o futuro. O Brasil foi entregue na mão desse desgoverno com superávit de 54 bilhões. Vejam. Olha, a verdade é o seguinte, nós tivemos um governo anterior que, mesmo passando por todo um desastre que foi a pandemia, conseguiu equilibrar as contas nacionais, colocar dinheiro na mão do brasileiro e sem criar problemas para o futuro. Por exemplo, esses dias teve um discurso aqui dentro da Câmara dos Deputados que eu tive que rebater de um deputado, que ele disse que o Lula pegou o país com um déficit de 800 bilhões de reais. Eu não sei de onde ele tirou essa conta, né? O Brasil foi entregue na mão desse desgoverno com um superávit de 54 bilhões de reais. Um superávit que poderia ter sido muito maior se esta casa aqui tivesse feito o seu papel. Porque o engraçado é que é o seguinte, a Câmara dos Deputados se tornou um lugar de negócios, quer dizer, sempre foi, mas voltou a ser agora com força no governo Lula, um lugar de negócios. Então eles não estão entendendo o caos que eles vão criar, Berenice, através dessas maluquices. Já começou na PEC da transição, depois arcabouço fiscal e essa reforma tributária que vem atacando diretamente o setor de serviço, dando insegurança jurídica, inclusive para os estados e municípios, e criando uma alavanca que a gente não sabe onde vai parar. Eu acredito que o próprio Luiz Inácio falou que não vai conseguir zerar o déficit, isso aí já está explícito, ele e o Haddad não conseguem se entender, porque o Haddad fala uma coisa, ele fala outra. Mas eu acredito que não só ele não vai zerar o déficit, mas como ele vai aumentar esse déficit nos próximos anos, porque a gente está não só com um problema de dinheiro que foi entregue de maneira à vontade aqui na Câmara dos Deputados, inclusive para comprar votos, e eu falo isso abertamente porque isso não é segredo para ninguém, e também um dinheiro que eles não investiram aonde tinha que investir. E nós perdemos as empresas. São mais de 700 mil empresas que já fecharam. Claro que dentro dessas tem aquelas que não funcionavam, que era só o cara tinha um CNPJ. Mas nós temos empresas que fecharam. E as grandes multinacionais que não fecharam, mas que reduziram o seu trabalho. Por exemplo, a Volvo não está fabricando caminhões com a mesma potência, a Scania, tantas outras empresas que pararam a sua produção que estava em alto nível e agora estão deixando a galera de molho em casa. Realmente é desemprego atrás de desemprego. Empresas fechando, está um caos o nosso Brasil no governo Lula. E agora, ele não vai parar por aí, ele vai falar mais coisas. Vejam o que ele vai dizer agora. O deputado Zé Trovão vai rasgar o verbo. Dando férias coletivas, a gente sabe, uma empresa começa a dar férias coletivas, daqui a pouco ela começa as demissões. Então, para você que está nos assistindo agora, não se preocupe, vai piorar bastante antes de melhorar, mas vai melhorar. Porque a minha esperança é que ele vá cair em crime de responsabilidade, como foi da Dilma, crime de responsabilidade fiscal, através dos não cumprimentos das metas, e daí a gente conseguir tirar esse cara daí e... Se bem que a gente olha para um lado, olha para o outro, a gente não sabe quem é pior, se é Geraldo Alckmin, se é Luiz Inácio Lula da Silva. É muito complicado, mas alguma coisa tem que ser feita. O Brasil não pode ter um legislador que é o STF. Verdade. E uma Câmara vendida como a nossa. Infelizmente, eu falo isso
com muita dor no coração, mas uma boa parte dos deputados aqui se venderam aos encantos do dinheiro. Eu digo sempre no meu estado, eu posso levar 0 recursos financeiros para o meu estado, mas vou apresentar um trabalho íntegro, digno, que é o que eu tenho feito aqui dentro. Zé Trovão rasgou o verbo, revelou toda a verdade e ainda falou que querem tentar colocar Lula no crime de responsabilidade para que ele caia como a Dilma e que venha o impeachment. E agora eu vou trazer para vocês uma notícia, sabe de quem? A Janja da Silva. Ela se manifestou sobre Lula mandar embora 3 mulheres do governo. E ainda hoje não percam todos os escândalos de Lula. Janja diz que política é complexa, mas que Lula está comprometido com a igualdade de gênero. Lembrando que o presidente já demitiu 3 mulheres no ministério e da Caixa para nomear homens indicados pelo Centrão. A primeira-dama Rosângela da Silva Janja disse nesta terça-feira, dia 14, que a política é complexa, mas que o presidente Lula está comprometido com a igualdade de gênero. Vocês acreditam nisso, gente? Demitiu 3 mulheres e olha que ele disse que ia ser o presidente das mulheres, que Bolsonaro não pensava nas mulheres, que ia ter negros no STF, mais mulheres, mas isso não está acontecendo. Pelo contrário, segundo os jornais, o governo que mais tem desigualdade é o do Lula. Isso para tapar a boca daqueles que fizeram o L, dizendo que não concordavam com Bolsonaro. E agora estão passando essa situação no Brasil. E vejam agora quanto escândalo em menos de 48 horas. É isso mesmo. Se superar, né? Nas últimas 48 horas a gente teve 3 escândalos que por si só, cada um seria o bastante para derrubar qualquer governo. Mas como é um governo apoiado pela imprensa e pelo nosso judiciário, ele continua andando, caminhando como se nada tivesse acontecido. Primeiro, Lula faz uma declaração tentando comparar, igualar Israel com um grupo terrorista, que não é nem grupo terrorista, é um culto, uma seita diabólica, né? Um corta-cabeça de crianças. Quem estupra mulheres, quem queima famílias vivas, já passou de terrorismo, mas já é um culto satânico. Ele tenta equiparar Israel com esse mesmo grupo. Isso no momento em que ele está recebendo um grupo de brasileiros que foram repatriados, né, a pedido do Bolsonaro, ninguém pode esquecer disso. Só que aí vai piorar, uma dessas pessoas que chegou junto com esse grupo é um apoiador do Hamas, Hassan Rabi, né, se eu não me engano o nome dele, que depois de uma rápida pesquisa nas suas redes sociais a gente descobriu que ele é um apoiador do Hamas, ou seja, Lula trouxe um prototerrorista para território brasileiro. Isso vai pegar muito mal diplomaticamente, ainda mais agora que a gente está indo lá no Capitólio, no Congresso americano e também do Tribunal Interamericano de Direitos Humanos para falar justamente sobre isso, né? Que o Lula está apoiando o Hamas, Lula está sendo contra Israel e está recebendo terroristas no Brasil. Bom, aí nós temos 2 escândalos, só que aí vem o terceiro. A Polícia Federal vai dar greve, vai entrar de greve. Por quê? Porque eles estão sendo maltratados pelo governo criminoso. O que vocês esperavam que ia acontecer? Um governo criminoso, com relações com facções criminosas, obviamente vai desmantelar a nossa segurança pública e a Polícia Federal. Então nós temos agora a Polícia Federal revoltada pelo descaso com o governo. Eu lembrei inclusive, tem um 4º escândalo que é tão grave quanto os outros 3. A dama do tráfico foi recebida por autoridades nos ministeriais, né, por esse governo, por parlamentares de direita e aí a cereja no bolo, tá? Quem pagou a viagem da dama do tráfico, uma mulher que já foi condenada a 10 anos de prisão por tráfico, quem pagou? O ministro dos Direitos Humanos, aquele que esqueci o nome, Silvio, né? O ministro dos Direitos Humanos, que gosta de sair processando todo mundo na internet que reclamar dele, que criticá-lo, ele pagou para a dama do tráfico, uma mulher do Comando Vermelho, uma traficante, visitar ministérios como o Ministério da Justiça e o Ministério dos Direitos Humanos. Meu Deus. Cara, tem como ficar pior? É sério. Não sei. Já passou da piada e já... Esperamos que não fique pior, né? Mas, vindo do governo Lula, tudo pode piorar, infelizmente. Já foi pro lado de ficar estarrecido. Esse Estarrecedor. governo está conseguindo mostrar para o mundo, porque hoje nós temos a internet para fazer isso, o que a esquerda representa ao lado de terrorismo, ao lado de facções criminosas, contra a Polícia Federal.
e contra o único país, a única nação democrática no Oriente Médio. Enquanto isso, a economia indo de mal a pior, 730 mil empresas já fecharam as portas, recordes de evasão de capital do Brasil, redução de 40% de investimento do exterior no nosso país, e a situação está só piorando. Então, eu faço uma leitura fria aqui, tá? Não tem emoção na leitura não. Até a metade do ano que vem nós vamos estar na pior crise econômica que o Brasil já viu. Enquanto isso, as facções criminosas e o crime organizado está se fortalecendo cada vez mais, expandindo cada vez mais, inclusive o chefe disso tudo está sentado hoje na cadeira presidencial porque a nossa Suprema Corte o descondenou e fez questão de trabalhar para que ele pudesse voltar à cena do crime. Infelizmente, quantas coisas acontecendo no nosso Brasil. E olha, gente, são somente 10 meses de mandato do Lula. Quantas coisas estarrecedoras está acontecendo neste governo e o povo precisa ficar atento. Bom, este foi o vídeo de agora. Eu espero que vocês tenham gostado. Peço para vocês compartilharem muito esse vídeo, assim você ajuda muito o meu trabalho a crescer. Muito obrigada a todos, eu vou ficando por aqui. Até daqui a pouco nós voltamos com mais vídeos, mais notícias e mais reacts para vocês.